E na segunda parte da reportagem de hoje você vai conhecer a história da dona Maria Inex, que gasta uma média de R$ 700 por mês com medicamentos. E você vai ver também que, para conferir de perto a variação que existe entre os medicamentos, nossa equipe de reportagem visitou vários pontos de venda para pesquisar os preços. E as diferenças foram gritantes. Dona Maria Inex tem 62 anos. Há 12 anos, ela sofreu um infarto fulminante enquanto estava trabalhando. Naquele mesmo ano, ela infartou outras 2 vezes. Por conta disso, foi submetida a várias cirurgias. Além do infarto, Maria Inex descobriu que era diabética, hipertensa e cardiopata. Aí comecei a tomar muita medicação. Esse é meu café da manhã, almoço e janta. Dona Maria Inex faz uso contínuo de alguns medicamentos. Para você ter noção, em um dia ela toma 28 comprimidos. No mês, o gasto com remédios chega a ser de mais de R$ 700. É aí que a diferença de preço entre os medicamentos pesa ainda mais para a dona Inex. A gente tem que pesquisar bastante, porque todo mês aumenta remédio, né? Uma coisa que já virou um descontrole. Em 1999 foi sancionada a Lei dos Genéricos. A proposta era garantir acesso à população a vários tipos de medicamentos. Só que hoje, mesmo entre os genéricos, a gente percebe uma grande diferença nos preços. Um paracetamol, por exemplo, de 200 miligramas em gotas, pode ser comprado por R$ 10,44. O mesmo medicamento com as mesmas especificações pode ser encontrado por R$ 1,10, uma diferença, então, de mais de R$ 9. Nesta farmácia, fizemos a comparação entre um remédio de referência e um genérico. Aqui, uma caixa de Tilenol, por exemplo, custa R$ 16,10. No caso do genérico, o valor cai para R$ 5. Outro medicamento, o Glifage XR, custa R$ 8,50. O genérico custa R$ 3,70. Mas a qualidade do medicamento é exatamente a mesma. Eles têm os mesmos pré-requisitos para saírem de dentro da fábrica. Tem um teto, mas eu não tenho uma política que me diga assim, você tem que vender a X valor, você tem que vender a Y valor. Então, é onde gera aí a concorrência. Eu não vejo uma outra, não tem um outro embasamento para essa variação. Então, eu faço assim, eu compro com o cartão para me pagar em 3 vezes. Quando eu pago a primeira desse mês, eu já estou devendo 2 para o mês que vem e já estou comprando para mais 3. Na verdade, eu já estou devendo 5. E eu vivo assim. A minha preocupação é do que eu vou receber, não dá para me pagar o meu cartão. Se existe alguma possibilidade de mudança, infelizmente, ela é bem remota. Porque a gente vê que o genérico consegue produzir o mesmo medicamento do referência com valor muito menor. Então, os grandes laboratórios poderiam trabalhar esse custo e tornar o medicamento mais acessível à população. É triste para mim, enquanto farmacêutica, saber que existe esse abuso em precificar tanto a coisa que não precisa. Eu acho que isso, a nível de consumidor, é muito difícil, assim, porque você está no nível micro do individual, né? Isso, na verdade, envolveria pressão para que essa média mudasse a política de preços dela. Isso só poderia ser feito no nível coletivo mesmo. Se você não tem um recurso de saúde desejável,
você vai fazer o quê? Você vai dar para comprar remédio? Não vai. Você vai colocar na sorte, alguns você vai tomar e alguns você não vai tomar. Eu me sinto abandonada, incapaz, não tenho o que fazer. A gente continua a conversa aqui dentro do estúdio com o William Retamir. O William, a dona Inex, é um exemplo do que a gente falava sobre as pessoas que gastam boa parte da renda com medicamentos. Você já explicou um pouco no primeiro bloco como é que funciona para a gente chegar a esses preços. E a carga tributária tem algum peso efetivo sobre o preço final dos medicamentos para o consumidor? Sim, a carga tributária, ela tem todos os itens da economia, né? Em alguns casos, os medicamentos, eles conseguem ter algumas isenções ou não, mas o caminho perpassa principalmente pela busca dos genéricos, né? Analisando principalmente o princípio ativo do produto para que ele possa sair das marcas referenciadas ou então das marcas, né, principais, optar pelos similares ou então pelo genérico principalmente, caso haja. Mas como bem colocou a reportagem, em alguns casos até a oferta do genérico está faltando. Então, nessa situação, em alguns casos específicos, há algumas isenções tributárias para alguns medicamentos, mas principalmente a ausência de políticas públicas que incentive, né? Nós tivemos recentemente aí o encerramento do programa Farmácia Popular e isso deu um impacto muito grande na população brasileira, principalmente os de baixa renda, que utilizavam essa política pública como acesso para alguns remédios que hoje estão bem mais caros. Então, é uma situação muito complicada realmente. A carga tributária ela tem um peso, mas não é o total. Nós vamos discutir principalmente o poder de mercado e a influência externa nessa situação. A lei dos genéricos, que foi aprovada aqui no Brasil, diz que depois de 10 anos um medicamento perde a sua garantia de exclusividade de produção por um laboratório e pode ser feito por outros laboratórios na forma de genéricos, mas ainda assim não tem sido suficiente para atender a demanda da população por preços mais baixos, né? E a gente tem um outro agravante aí que a média para um medicamento entrar no mercado, desde que ele passa a ser investigado, pesquisado por um laboratório, é de pelo menos 10 anos, William. E no Brasil, você já falou isso em diversos momentos, a gente tem uma carência com relação à pesquisa acadêmica de modo geral. Imagino que na área de laboratórios e para medicamentos siga o mesmo caminho, né? Um grande exemplo que você comentou agora, dessa questão da pesquisa acadêmica, foi o que nós vimos há uns 2 anos atrás com um remédio para o câncer, que um professor Sim. da USP, né, havia descoberto esse remédio e poderia ser vendido de forma muito barata. Nós não vemos esse remédio no mercado facilmente, né? Ou seja, nós temos algumas barreiras e contraponto à lei do genérico, nós temos agora em tramitação a lei da patente, e que influencia diretamente nos medicamentos, porque vai se discutir a propriedade intelectual, o poder das empresas em segurar por mais tempo o seu medicamento para ele não se tornar genérico e nisso ele conseguir comercializar conforme ele achar melhor o produto dele. Nós temos essa situação bem grave no Brasil, da ausência da pesquisa, e temos uma outra situação também, que é uma questão de construção social que a gente tem que pensar, né? A economia ela é uma ciência social, então a gente analisa o comportamento humano. E nesse caso, o que acontece? Nós sempre fomos educados, digamos assim, ao longo da nossa vida, em pensar que construção de hospitais é investimento em saúde. Na verdade, quando se constrói hospital, nós estamos investindo em doença. E a doença, depois vem o remédio, para poder remediar. O investimento em saúde nós temos políticas públicas que incentivem alimentos mais saudáveis, agroecológicos, a produção agroflorestal e com isso nós temos menos impacto na questão de agrotóxicos, que são os grandes causadores de doenças futuras que não são perceptíveis no momento mais presente ou de curto prazo. Então, só para ver como nós somos uma sociedade na qual as coisas são estranhas, né? O maior produtor de produtos agrotóxicos, né, é da mesmo grupo da empresa que é uma das maiores produtoras de medicamentos no mundo. Então, nós temos essa situação, né, na qual nós precisamos de uma ação na qual
a política pública ela venha para poder favorecer a sociedade por intermédio de oferta, ampliação da concorrência, se necessário for. Só para a gente poder ter uma ideia, no ranking dos 20 maiores fabricantes da indústria farmacêutica no Brasil, o primeiro colocado ele tem 6% da participação no mercado e o 20º ele tem 1%. Mas está principalmente entre esses 20, né, digamos assim. Então, nós temos uma situação na qual precisa-se retomar políticas públicas para incentivar o medicamento genérico, para se incentivar a prevenção e não para se remediar depois da situação, e principalmente para poder fazer com que nós tenhamos uma balança comercial não mais deficitária, como nós comentamos que nós mais importamos medicamentos do que exportamos. Como é que a gente faria isso, já que os insumos são importados? Sim, a primeira situação seria, pelo que nós conversamos há pouco, de incentivar a pesquisa no Brasil e fazer com que essas pesquisas universitárias sejam de vez, sejam praticamente colocadas no mercado, né, como é o caso do medicamento da USP que nós falamos que combate o câncer. Outras situações seriam discutir mais uma carga tributária menos onerosa, principalmente para alguns medicamentos das doenças mais convencionais que se tem, e em casos específicos, como nós vimos da senhora Inex, né, o que acontece é fazer com que nós tenhamos um acompanhamento local mais adequado, porque o caso dela é um caso, digamos assim, mais excepcional, mais raro, mas que demanda atenção da sociedade e, consequentemente, do poder público, para que ela possa ter acesso a uma saúde, né, mais adequada por intermédio do acesso da medicação. E é um caso pontual de se procurar o órgão público municipal para poder desenvolver essa situação e dar o apoio que puder ser dado. Você fala sobre casos pontuais como o da dona Inex, da reportagem, para terem talvez um subsídio ou alguma facilitação para a aquisição do medicamento. Exatamente. E verificar, uma coisa que é interessante também, verificar dentro do orçamento do município, daí a sociedade tem que começar a ter essa prática, dentro do orçamento do município, o que pode estar destinado, o que está destinado, aliás, para a atenção à questão de medicamentos. Buscar a Secretaria de Saúde, buscar assistência social, verificar, logicamente, são coisas difíceis, vai ter muitas barreiras, mas enquanto a sociedade não for participativa e começar a exigir os seus direitos, participando de conselhos municipais da saúde, conselhos municipais de atenção a serviço social, conselho municipal de idosos e assim se vai, nós não vamos ter uma sociedade na qual vai saber quais são os seus direitos. E vamos ficar vivenciando situações de favores, pensando que são grandes favores, sendo que é direito da sociedade. Que é o mínimo, né? É a obrigação. William, muito obrigado pela sua colaboração mais uma vez com a gente aqui. Eu que agradeço a atenção, agradeço o convite, boa noite a todos, estou sempre à disposição. Muito obrigado. A você de casa também, nosso agradecimento pela companhia outra vez aqui, junto com a gente no Realidade em Pauta. Você pode rever essa conversa aqui com o William, a nossa reportagem de hoje, todas as outras dentro do nosso portal novotempo.com/jornalismo. Desejo a você uma boa noite e até o próximo programa.